Então vamos começar, pessoal, mais um vídeo. Esperamos que estejam todos bem. Vamos lá para mais um vídeo, continuando aqui o estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro segundo. Acabamos de estudar aqui o capítulo sexto. O capítulo sexto falava da vida espírita, né? O que é a vida espírita? A vida no plano espiritual. Vocês vão ouvir de fundo aí um cachorrinho, que é uma cachorrinha da minha vizinha, que fica na garagem, que eu estou aqui na sala. E então vocês vão ouvir de vez em quando uns latidos, uns gemidos, ela brincando com uma bolinha, tá? Então, desculpem. Então, voltando aqui, a gente terminou o capítulo 6, falava da vida espírita, ou seja, a vida no plano espiritual. Antes do espírito encarnar, na erraticidade, como a gente aprendeu. E agora no capítulo, dando sequência no capítulo 7, o título do capítulo 7 é Retorno à Vida Corporal, ou seja, a reencarnação. Estava lá o espírito na erraticidade, né? Ele resolve, né, tomar novas provas, novas resoluções e vamos reencarnar novamente para ver, continuar a nossa evolução. É para isso que serve a reencarnação, como a gente já viu, certo? E aí o espírito retoma a vida corporal. E a gente vai falar dos momentos que antecedem a vida corporal, ou seja, o prelúdio do retorno. Parece nome de filme, né? Bonito, prelúdio do retorno. E o que é isso então? Esse prelúdio do retorno refere-se ao período que antecede a nova reencarnação do espírito, né? O retorno à sua vida corporal. Nós já vimos que a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, né? Da mesma forma que a morte é uma necessidade para a vida corporal, uma contingência da vida corporal. Então, o renascer novamente é uma contingência para o espírito, para o seu progresso. Será que os espíritos pressentem, né, que eles vão ter que reencarnar? Os espíritos responderam assim: eles sabem que devem retomar um corpo um dia. Né? Assim como os encarnados sabem que devem voltar ao plano espiritual, ou seja, devem morrer. A gente sabe, mas não sabe quando, mas a gente pressente. Né? Os espíritos geralmente eles ignoram quando isso vai acontecer, como a gente ignora quando a gente vai partir. Né? Pouquíssimas, é raro quando as pessoas sabem encarnar, sabem quando vão desencarnar. Né? Então o espírito tem uma noção que em algum momento ele vai reencarnar. A preocupação com a reencarnação varia entre os espíritos, né? Dependendo do seu grau de adiantamento. Sempre o grau de adiantamento. Alguns sequer nem compreendem, muito atrasados, né? E outros, a incerteza quanto ao futuro é uma punição. Ai, meu Deus, o que vai acontecer comigo, o que não vai acontecer? E outros querem tentar protelar, vamos ficando por aqui, aqui tá bom, mas em algum momento chega a hora e a gente vai ter que voltar, porque nós vamos ver isso mais para frente. O progresso é uma das leis divinas. O espírito ele pode abreviar o momento da reencarnação, como a gente já falou aqui, né? Pode sim, né? Solicitando a Deus através das suas preces, ele pode sim retardar, né? Ele também pode retardar, ele também pode recuar, né, diante das provas, né? Então depende do grau de evolução do espírito. Às vezes o espírito está ali meio indeciso e fala, não estou bem preparado, ele pede para Deus, faz as suas preces, oh, Deus, segura um pouco aí as pontas que eu vou me preparar, né? Mas aí é algo até compreensível, mas em algum momento ele vai ter que tomar este passo. Outros tentam ali retardar, né? Porque simplesmente não quer assumir as novas responsabilidades, né? E vão deixando de lado. Mas, né, isso não passa impune. Né? Esses adiamentos aí têm consequências, né? Pois o espírito sofre com essa recusa. Né? Comparando alguém que recusa um remédio para a sua própria saúde. Está recusando o progresso, a necessidade do progresso. Então tem consequências, né? Essa atitude, esse adiamento, às vezes por longo tempo.
Na escolha das provas, o espírito tem o direito, a gente já viu isso, de escolher o gênero de vida, né, que ele vai ter como prova. Ele também pode escolher o corpo, né, que ele vai reencarnar? Pode, né? Pois dependendo das imperfeições, da situação, das condições que esse corpo, essa criança vai reencarnar, né, pode auxiliar no seu adiantamento. Né? Caso vai auxiliar caso ele vença todos esses obstáculos. Mas ele pode sim. Né? Mas essa escolha do corpo que ele vai para a sua encarnação nem sempre depende dele. Né? Mas ele pode pedir. A gente pode pedir. Se for o caso, Deus nos concede. Né? Recusar, né, esta escolha lá no último momento, aí é complicado. Porque aí o espírito vai sofrer mais do que se ele tivesse não escolhido prova nenhuma. Né? Então escolhe uma prova, vai lá no último momento, não quero. Pode acontecer? Pode acontecer. Aí o sofrimento desse espírito vai ser maior, né, por esse adiamento. Não tenho dúvida nisso. Tudo tem consequências nas nossas. A gente pode escolher sempre, mas tudo tem as consequências, né? A gente ganha o livre-arbítrio, poder de escolha, como Deus é benevolente, mas como Deus é sábio e justo, sofremos as consequências boas ou más. A união do espírito com determinado corpo pode também ser imposta por Deus, né? Da mesma maneira que as diferentes provas. Muitas vezes as provas podem ser impostas aos espíritos, né? Sobretudo quando o espírito, preste atenção nisso, sobretudo quando o espírito ainda não está apto a fazer as escolhas, né, com conhecimento de causa, quer dizer, seu livre-arbítrio ainda está em formação. Então, as escolhas são feitas por ele. A gente já viu espíritos ainda no início das suas encarnações, né? Espíritos ainda inferiores, imperfeitos, que estão começando a caminhar a sua evolução, não tem o seu livre-arbítrio desenvolvido. Deus é sábio e não vai impor, né, mas vai escolher as provas adequadas para esse espírito. E também como expiação. Então a gente pode ter, né, essa escolha imposta como uma expiação. Né? O espírito ele pode ser constrangido a se unir a um corpo de uma criança que, por seu nascimento, pela sua posição que ela terá, né, na sociedade, no mundo, vai tornar-se para este espírito um meio de castigo, de punição. Né? A gente não pode esquecer que a gente fala muito aqui em punição, expiação, mas toda expiação é uma prova. Tá? A gente vence, a gente se reabilita com a lei e a gente avança. Né? O contrário nem sempre é real. Nem toda prova é uma expiação, mas toda expiação é uma prova. Tá bom? Então a gente fala muito de expiação aqui, mas está dentro da justiça de Deus, né, gente? Não tem que ficar horrorizado, né? A gente volta sempre a colocar esse ponto. Ai, Deus no Espiritismo é muito punitivo. Não, ele está falando que é na realidade, né? Temos as escolhas, através do livre-arbítrio, a gente escolhe errado. Escolher errado tem que... Hoje está barulhento aqui, hein? A gente escolhe errado, tem que assumir as responsabilidades, até para poder se corrigir. Né? É como eu sempre falo, as palavras representam o que são. Expiação, né, por um erro. Punição por um erro. Pode acontecer, esse aqui é errado. Vamos ver, os espíritos colocaram, a Kardec perguntou isso daqui, eu achei interessante a gente colocar aqui no nosso resuminho, na apresentação aqui. No caso de muitos espíritos aparecerem ali querendo reencarnar num mesmo corpo que vai nascer, aquele corpo vai nascer, né, aquela criança vai está sendo gerada, vai nascer, e aparece ali uma fila de, né,
de vários espíritos, como que se escolhe? Né? Faz um sorteio? É por ordem de chegada? Deus é quem julga, os espíritos respondem. Né? Qual espírito será o mais apto a cumprir a missão destinada àquela criança? Né? Só que os espíritos dizem que o espírito é sempre designado para o corpo com antecedência. Então essas coisas não vão acontecer, porque Deus, que tudo vê, que tudo sabe, né, ele já tem determinado para cada espírito o corpo adequado para que ele possa reencarnar. Então não vai ter esta desorganização, né? Que ocorre aqui na Terra muitas vezes, né? De termos apenas um posto para vários candidatos, né? Isso não acontece. Né? Deus é sábio, Deus é justo, Deus é imanente, né? Presente através das suas leis. Então, o espírito é sempre designado com antecedência para aquele determinado corpo. O momento da encarnação ele é seguido de uma perturbação. A gente já falou isso, né? Da perturbação espiritual do desencarne. Eles estão dizendo aqui que quando nós vamos encarnar, nós também passamos por este estado de perturbação, que é muito maior, né? E sobretudo mais longo do que ocorre na desencarnação. O espírito ele conhece o gênero de provas a que vai se submeter, né? Mas ele não sabe se vai sucumbir ou não, se vai errar ou não, se vai dar certo ou não. Né? Isso gera o quê? Gera uma agonia, né? Uma aflição, né? É como que a gente vai passar por uma prova, determinada prova, que a gente quer um concurso para melhorar de emprego, vai passar uma prova para passar no vestibular. Então a gente sabe que a gente se estudou e tal, mas você não sabe se na hora que você vai chegar lá, e aí, vai dar certo? Você vai conseguir realmente passar? Vai dar tudo certo? Você fica dá aquela aflição, aquela agonia, né, diante dessas provas, né? Dá uma insegurança. Isso é perturbador, né? Até porque os espíritos colocam aqui uma coisa interessante, né? O desencarne é para o espírito como uma libertação. Ele está enclausurado, ele está preso a um corpo carnal e quando ele desencarna ele se liberta, como se ele estivesse se libertando de uma escravidão. O reencarne é a ida para o cativeiro, vamos dizer assim, né? Então nunca é bom, né? Você está ali, você vai ser enclausurado por um determinado ponto, seu espírito, que tem toda a liberdade de sensações, de percepções, como a gente já falou, no mundo espiritual, e ele vai estar ali como que sendo escravizado a um corpo material, físico, lento, pesado, no sentido de estar ali, né, preso mesmo às condições daquele corpo, podem ser condições debilitantes, os órgãos, principalmente no início da encarnação, né, os órgãos ali se formando, então o espírito não tem liberdade de ação, liberdade de pensamento enquanto encarnado ali preso, porque ele precisa, para perceber o mundo enquanto encarnado, dos órgãos físicos. Então a gente está enclausurado, não preso, né, como uma gaiola, não é essa a ideia, mas você está ligado àquele corpo que é denso, né, que te aprisiona de certa forma, tira a tua liberdade.
A gente já viu isso, né, nas lições anteriores, né, que o espírito tem uma enquanto na vida espírita nós temos uma percepção, uma compreensão das coisas muito maior, muito mais dilatada. E a gente se restringe, é como realmente se a gente estivesse numa cela. Nós saímos, né, de estar vendo a paisagem, o céu, sentindo o vento e se enclausuramos, né, num quarto ali pequeno, com uma pequena janela para o mundo exterior, né? E a gente está ali preso, restrito, né, com a nossa liberdade. De manifestação, de percepção das coisas. Isso gera uma perturbação, né, que dura, né, até que essa nova existência esteja nitidamente formada. Então a gente tem todo o período aí da concepção até o nascimento, o início da infância, né, nesse estado de perturbação. E o espírito se preparando ali, né, também já se inicia antes dessa ligação, né, porque o espírito antevê as provas, tal, vê lá determinado corpo daquela criança, as condições que vai nascer e tudo mais, então tudo isso gera esta agonia, esta aflição e perturba, né, o espírito, ele fica neste estado de perturbação, né, vamos dizer assim, pré-reencarnatória. Agora tem uma parte interessante aqui, que já foi perguntado algumas vezes, né, que diz o seguinte: dependendo da esfera que o espírito habita, né, que ele está, né, na erradicidade, ele pode ser acompanhado por outros espíritos, seus amigos, que assistem a sua partida no mundo espírita, né, da mesma forma que vão receber ele na volta. A gente já viu isso na lição anterior, né? Muitos espíritos desencarnam, dependendo da sua condição, da sua elevação. Esses espíritos são ali recebidos por espíritos amigos, fraternos, que vão ampará-lo. Isso ocorre também quando nós vamos reencarnar, né? Dependendo das esferas que a gente habita, né? De harmonia, de simpatia, esses espíritos amigos que estão ligados a nós vão nos acompanhar no retorno, à vida corporal. Exatamente se nessas esferas reinar o que? A afeição, né? Então os espíritos ali que o amam o acompanham neste derradeiro momento, né? O encorajam, né? E frequentemente o seguem durante a vida. São aqueles espíritos que nós chamamos de espíritos protetores, espíritos familiares no sentido não na ligação familiar e carnal. Espíritos familiares no sentido da ligação da família espiritual. São conhecidos, fazem parte de uma grande família, a gente já falou isso, né? Os espíritos formam grupos, que a gente pode chamar de famílias, ligados espiritualmente, não as famílias corporais. Existe uma lição do Evangelho que fala exatamente sobre essa diferença, famílias corporais, famílias espirituais. Os laços espirituais são muito mais densos, né? Muito mais sinceros, muito mais fortes, né? Que ligam esses espíritos formando verdadeiras famílias, né? Grupos espirituais que se unem e muitas vezes reencarnam juntos para missões. Então, às vezes a gente vem reencarnar, outros espíritos dessa nosso grupo familiar ficam na erradicidade e nos acompanham no reencarne. São os nossos espíritos familiares, espíritos protetores, diferente do anjo, vamos dizer assim, do guia protetor, que tem uma elevação maior e está encarregado, ligados a nós, e encarregados da nossa evolução como espírito. Tá? A gente vai ver essas diferenças aí, esses graus aí de proteção que a gente tem de diversos espíritos simpáticos, né, como se fossem por simpatia, por amizade, né? Não tem uma ligação mais forte, mas uma ligação de amizade, de comunhão de interesses. A gente já falou sobre isso, né?
no capítulo anterior, na vida espiritual. Então, esses espíritos nos acompanham, né, e podem nos seguir durante a vida encarnada. São eles, prestem atenção nisso, são eles que por vezes nós vemos nos sonhos, né, e que se apresentam com feições desconhecidas, porque a gente não tem contato com esses espíritos enquanto encarnados. A gente está aqui encarnado, a gente vai falar mais adiante, a gente tem o esquecimento, né, do passado, das vidas anteriores. Então, quando a gente sonha, nós estamos encarnados. Então, é o sonho do encarnado. Quando nós dormimos, vamos sonhar, muitas vezes nós encontramos com esses espíritos e não os reconhecemos conscientemente. Mas são nossos amigos, estão nos acompanhando, são espíritos nossos protetores, simpáticos a nós. Só que a gente não reconhece, então a gente fala, nossa, estava lá conversando com alguns espíritos, não sei de onde, nunca vi. Isso acontece muito, né? Às vezes eu acordo assim, nossa, gente, estava reunido com um monte de gente que nunca vi. Às vezes a gente encontra espíritos que a gente tem em relação na nossa vida encarnada. A gente sonha, vai se reunir, vai se encontrar, vai se reconhecer, porque a gente está encarnado juntos. Mas esses espíritos, como a gente está envolto naquela névoa de esquecimento das vidas anteriores, a gente, sonhando, a gente não reconhece esses espíritos, mas são nossos espíritos, são ligados a nós, estão nos acompanhando de vidas passadas, desses grupos familiares a quais nós estamos ligados. Interessante, né? Prelúdio do retorno, o momento, né, do retorno à vida espiritual. Próxima lição é interessantíssima, né, que é a união da alma com o corpo. Aí a gente vai se aprofundar ainda mais. Então é isso, gente. Leiam aí o capítulo, o item primeiro, prelúdio do retorno, né, para a gente, na quinta-feira, às 20h30, a gente se reencontrar e vamos aí tirar dúvidas, se houver, comentários e complementar o nosso estudo. Fiquem com Deus. Até a próxima quinta.